Na conversa que se segue, vamos fazer aqui pontes entre amêijoas, medicamentos, fármacos que vão parar às águas residuais. Vamos estabelecer aqui ligações nesta conversa a propósito de um projeto desenvolvido a partir da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Farmácia também da Universidade de Coimbra. A questão que está em cima da mesa deste projeto é exatamente esta: como remover fármacos das águas residuais, um problema conhecido, através da biofiltração da amêijoa asiática. Dois convidados, um da Faculdade de Ciências e outro da Faculdade de Farmácia, estão nesta conversa comigo: o João Gomes, que é investigador do Centro de Engenharia Química e Recursos Renováveis para a Sustentabilidade, e do Departamento de Engenharia Química, e o André Pereira, que é docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Bom, vamos antes de mais, se calhar situar brevemente o problema. Que problema é este? Sabemos que as hectares têm, enfim, têm as estações de tratamento de águas residuais, têm avançado tecnologicamente também no tratamento de águas, mas há aqui este problema que é um problema sério que não está ultrapassado. Posso começar por si, João Gomes. A questão dos fármacos que nós usamos, nós seres humanos, e vão parar às águas residuais, esse é um problema que ainda está à espera de uma solução eficaz? Sim, de facto, as hectares convencionais, ou seja, os tratamentos convencionais existentes nas hectares, são tudo tratamentos à base de micro-organismos, tratamentos biológicos. E esses micro-organismos que estão presentes nos tratamentos secundários das hectares não conseguem fazer face a estes compostos porque são compostos fractais, ou seja, são compostos que não são biologicamente degradáveis. E então, existe a necessidade de procurar alternativas que consigam remover de facto estes compostos das águas residuais, sim. Uhum. André Pereira, por parte da Faculdade de Farmácia, esta é uma questão também que merece atenção na alguma área de investigação, ou este é um projeto de algum modo inovador também a olhar para esta questão dos fármacos nas hectares? É um projeto também inovador dentro da própria Faculdade de Farmácia. Olha, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite e por divulgar ciência, que é uma coisa que muitas vezes não está na moda e, portanto, não tem, às vezes, a divulgação necessária. Vamos Começo por fazendo aí. por isso. Sim, Ora, sim. porque acho que é importante e muitas vezes é importante que os trabalhos saiam de dentro das faculdades, que sejam divulgados. Muitos deles têm aplicação prática, mas é importante que saia e que seja divulgado para dar também alguma visibilidade e importância realmente àquilo que é feito. Olha, relativamente aos fármacos, nós, onde eu trabalho em particular, trabalhamos acima de tudo com fármacos no meio ambiente. Também trabalhamos com alimentos, mas acima de tudo fármacos no meio ambiente. E a questão dos fármacos é um problema, como disse, reconhecido, porque começamos a encontrar fármacos no meio ambiente, nomeadamente, por exemplo, em rios, em concentrações suficientes para poder promover impacto no meio aquático, nos seres vivos no meio aquático, quer em algas, quer em peixes, quer inclusive em invertebrados. Portanto, o problema está identificado, foi reconhecido que as hectares são um dos principais focos de contaminação, porque há claramente um acréscimo de fármacos a seguir às hectares num curso de água, num rio, por exemplo. Portanto, é reconhecido e, portanto, é uma problemática que nós já lidamos há uns tempos com ela, e este projeto foi um projeto um bocadinho diferente do normal. Foi aqui uma proposta do grupo do João, que era efetivamente remover. Então, se a gente removesse isto com as ameixas. A minha especialidade não é o setup da montagem e de como efetivamente executar na prática a questão de colocar as ameixas e os fármacos, mas no fundo a minha especialidade é detectar os fármacos antes e depois então da dita remoção pelas ameixas. Portanto, é um problema reconhecido, que nós já estamos há algum tempo a trabalhar dele, se bem que esta vertente é uma vertente, para mim, inovadora. Muito bem. João Gomes, porquê amêijoas, então? Normalmente o processo de que me lembrei quando tomei nota ou conheci este vosso trabalho, lembrei-me ao contrário. Normalmente depuram-se as amêijoas, tenta-se limpar, entre aspas, as amêijoas, para depois as podermos consumir. Vocês aqui estão a utilizar as amêijoas ou propõem-se utilizar as amêijoas como um sistema de filtragem, não é? Sim, as nossas amêijoas são o sistema de tratamento da água, ou seja, o biofiltro. Porquê? Porque elas
como organismos aquáticos, não é? Têm a existência de brânquias e tem existência de sifão. Um sifão exalante e um sifão inalante. Ou seja, o sifão é onde elas promovem a troca, a filtração da água. A água vai entrar pelo inalante e depois vai sair pelo exalante. E durante esse processo elas vão bioprocessar os fármacos. E foi daí, dessa capacidade de processar a água, ou seja, de tratar a água, que nos surgiu a necessidade de dar uma utilidade a esta ameixa, porque ela é, de facto, uma peste invasora. Uhum. Portanto, nós tivemos a necessidade de remover a ameijoa das fontes naturais de água para lhe tentar dar uma utilidade e minimizar assim o impacto que esta ameijoa causa em termos ambientais, relativamente às espécies nativas que estão presentes, porque vai ocupar espaço, vai retirar alimento que está presente nos rios e nas fontes de água doce, e por outro lado, como está presente a água doce, pode ser também um problema para outros sistemas que utilizem água doce, ou seja, e sistemas de tipo ETAs que usam a água doce para promover a água potável e estes sistemas podem, ou seja, quando estão a captar água, podem também captar ameijoa e a ameijoa, como tem uma casca dura, pode promover impacto em termos de tubagens, em termos de bombas, ou seja, e aí vai trazer também um impacto económico na vertente da captação de água. E Uhum. daí, destes problemas todos, resolvemos, vamos experimentar, tentar dar aqui alguma utilidade à ameijoa asiática. Exato. Acho que ficou claro, eu também ia pedir-lhe que sublinhasse isso. Estamos a falar de uma espécie muito concreta, da ameijoa asiática, mas de água doce, porque há pouco ainda Exatamente. não estávamos aqui a registrar a conversa, estávamos a falar de outras ameijoas, essas para levarmos para o prato em deliciosas refeições, mas aqui estamos a falar desta ameijoa de água doce. Vocês tiveram que adquirir fora de Portugal? Foram buscá-la a algum lugar específico? Estas que estão a investigar no laboratório, neste projeto? De onde é que vieram Nós, estas nós, amêijoas? nós fazemos captação delas aqui na região centro. Ou seja, elas estão presentes nos nossos rios, nos nossos canais, que muitas vezes servem os rios, e portanto nós aqui na região centro existem alguns sítios em que nós podemos efetuar a recolha. Até propriamente no Rio Mondego, quando se vai junto do Rio Mondego, às vezes já se nota algumas cascas desta ameixa, ou seja, ela também já está presente no Rio Mondego. E, portanto, nós conseguimos, em zonas de baixo caudal, ou seja, normalmente em canais, porque nós fazemos a captação manual, nós conseguimos ir capturar esta ameixa. Ou seja, e ao tirá-la desses canais, também estamos a promover aqui uma remoção, Claro. Uhum. ou seja, uma minimização do impacto desta peste invasora. Muito bem. Porque esta filtragem é feita em ambiente controlado e, tanto quanto vindo também na informação, estas amêijoas não são depois devolvidas ao ambiente, pois não? Não, 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 não. Elas ficam, fazem a biofiltração e depois nós promovemos, elas acabam por naturalmente desaparecer, porque elas fazem o trabalho delas, depois nós muitas vezes reutilizamos e elas estão connosco no laboratório até acabarem por desaparecer. Uhum. Depois, muitas vezes, o que fazemos também é tentamos aproveitar as cascas para também dar uma utilidade à casca, porque a casca é uma fonte de cálcio e carbonato, e, portanto, nós também podemos dar uma outra utilidade à casca da ameixa. Muito bem. André, quando vocês escolheram estas amêijoas, as primeiras quantidades de ameijoas, as primeiras amostras, fizeram já uma análise do que é que elas estavam a filtrar no ambiente de onde as recolheram? Já encontraram aí alguma indicação de filtragem de fármacos ou essa questão, esses fármacos aparecem só, essa capacidade de filtrar os fármacos aparece já nos ensaios em laboratório? Nós não analisámos a ameijoa em si. A ameijoa foi depurada, como disse que se fazem com as ameijoas para comer, foi Sim. depurada antes de ser feitos os ensaios. Ah, ok. Nós temos trabalhos Uma espécie prévios, de nós reset. temos trabalhos
Sim, exatamente. Sim, Mas temos trabalhos prévios sim. em Mexilhão, curiosamente, Uhum. agora já junto ao mar, Sim, e que efetivamente são um excelente bioindicador, porque como o João disse, elas são biofiltradoras, portanto acumulam, neste caso fármacos e outros contaminantes, acumulam fármacos, o que significa que se eu não tenho capacidade para detectar na água do mar, as concentrações podem ser muito baixas, mas como no mexilhão ou na ameijoa, ela é um biofiltrador, ele acumula esses contaminantes, neste caso os fármacos, portanto eu consigo determinar no mexilhão, mas não consigo determinar na água. Portanto, eles são considerados bioindicadores, daí quando se falou nesta questão das amêijoas, para nós também fazia muito sentido porque temos essa experiência prévia em fazer análises específicas em mexilhões. Fizemos um trabalho na costa toda portuguesa, em parceria até com o IPMA, para no fundo verificar quais as zonas mais e menos contaminadas da costa. já que agora que falou de mexilhões também, acho que as ostras também são um elemento do ponto de vista de biofiltração interessante. Vocês não andaram pelas ostras também? Não, infelizmente não, infelizmente não. Infelizmente foi um mexilhão porque era simples de adquirir, havia Sim. recolhas periódicas obrigatórias por parte do IPMA, porque a amostragem era complexa, fazer a amostragem mais do que uma vez por ano, ao longo da costa, de norte a sul, com múltiplos pontos, eu não me quero estar a enganar, mas acho que eram cerca de 15 pontos diferentes, né, desde Viana do Castelo até Vila Real de Santo António. Uhum. Portanto, neste caso, aproveitámos a amostragem já feita, mas as ostras, claramente têm um sistema idêntico e provavelmente vão pelo mesmo caminho. Muito bem. Dê-nos então uma ideia de como é que se instala este equipamento. Uma caixa com amêijoas já devidamente depuradas, entra a água, vou simplificar a questão, claro, entra a água contaminada para um lado e sai por outro. De que forma? Vamos lá tentar perceber isto. O nosso sistema é como pensarmos num tanque que está a ser alimentado por uma fonte contaminada, como referiu, e as amêijoas estão instaladas no fundo desse tanque, ou seja, elas estão na base Na do base do tanque, tanque. sim. Exatamente, sim. E depois nós promovemos pela adição da água e por uma fonte de arejamento, ou seja, porque elas têm que estar continuamente arejadas, na presença de oxigênio, nós conseguimos criar alguma turbulência, ok, no tanque, o que permite que haja um contacto mais efetivo da amêijoa com a água contaminada, digamos assim. E então essa água depois é recolhida à saída, ou seja, sairá também por cima, de forma a aumentarmos o tempo de contacto. É sempre tentar maximizar o tempo de contacto entre a amêijoa e a água contaminada, para assim também aumentarmos a eficiência da remoção. E depois recolhemos à saída e verificamos a quantidade que foi removida face ao inicial. Nos números que vocês, entretanto, divulgaram, média de remoção de 44% em 24 horas e em 48 horas a percentagem é de 46%. O que é que quer dizer este, do vosso ponto de vista, das vossas expectativas como investigadores, o que é que significa estes 44% a 46%? Indicadores bastante positivos. Esperavam mais? Esperavam menos? Eh, eu acho que os valores são bastante interessantes. Nós fizemos uma coisa semelhante com algas e os valores andaram por aqui também. A grande vantagem destes resultados, e eu sei que às vezes é difícil de conseguir explicar isto, mas é que ter 24 ou 48 horas é muito significativo em termos de volume de espaço e de equipamento de tratamento. Portanto, na prática, se os resultados são semelhantes, para nós o que nos interessa mesmo é o valor das 24 horas, porque implica, os 24 horas é o volume de retenção que aquela água tem que estar em contacto com as amêijoas. E, portanto, eu com 24, um contacto de 24 horas preciso de um volume de tratamento, no fundo, um equipamento de tratamento com metade do tamanho de 48. Portanto, os resultados são interessantíssimos, são bastante positivos e têm a vantagem de ter este contacto de tensão relativamente curto. Ao contrário, por exemplo, o tratamento com algas era mais tempo, o que depois dificulta implementar isto na prática. Portanto, equipamentos mais pequenos e a capacidade de tratar maior quantidade de água. Sim. Esta água contaminada foi contaminada por vocês ou foram buscar amostras de algumas hectares?
Sim, esta água veio, foi proveniente de algumas hectares que à saída, ou seja, à saída do tratamento secundário, ou Sim. seja, é quando a água está prestes a ser descarregada no rio. Ou seja, já passou pelo tratamento biológico e o tratamento biológico consegue ainda remover, face ao inicial, ou quando o efluente entra no metar, o tratamento biológico consegue remover alguma quantidade, mas realmente verificou-se que com a ameijoa nós conseguimos aumentar ainda mais esse tratamento. Porque falando aqui ainda mais na questão das 24 horas, como é relevante, muitos dos tratamentos das etapas, dos tratamentos biológicos, estamos a falar de dias, ou seja, 6 a 7 dias de contacto, os micro-organismos têm que estar com o efluente. Ou seja, nós aqui conseguimos reduzir significativamente o tempo de contacto. Eu não sei se ia acrescentar alguma coisa. E é só acrescentar, Diga, André. é só um número porque eu, por acaso, há bocadinho dei-me ao trabalho de fazer aqui umas contas só por curiosidade, porque as hectares podem ter entre 30 mil e 180 mil metros cúbicos de águas tratadas por dia. Obviamente pode haver um bocadinho mais, um bocadinho menos, se buscar uma relativamente pequena e uma relativamente grande. Mas o que isto quer dizer é que para ter um volume desta área, do volume mais pequeno, para os 30 mil metros cúbicos, implica um cilindro com 45 metros de raio e com 5 metros de altura. Portanto, para percebermos que se for de 180, já precisamos de múltiplos com esta dimensão e, portanto, é muito importante, do ponto de vista de espaço, a questão das 24 horas. Sim, eu há pouco estava a colocar a pergunta se a questão se tinham sido vocês a contaminar a água, porque queria perceber, um do indicador que me parece também muito interessante foi este que vocês divulgaram, que detectaram 17 compostos pertencentes a 6 grupos farmacoterapêuticos diferentes e houve uma filtração de 11 deles, o que também é um número muito interessante. A questão tinha a ver com o facto de vocês também estarem a dar atenção a que tipo de fármacos é que as amêijoas estão com capacidade de responder. 17 compostos já é uma amostra bastante larga, parece-me a mim, bastante interessante. Mas há alguns compostos que estão a escapar ainda, que as amêijoas não conseguem filtrar. Vocês têm esses indicadores? Nós temos. Há um em particular que é um que é muito difícil, que é um fármaco que se chama carbamazepina, é utilizado no tratamento da epilepsia, principalmente, Uhum. e esse é um deles. E temos aqui umas sulfonamidas. Eh, Às vezes é complexo termos esta conversa, porquê? Porque o agrupamento por grupo farmacoterapêutico é um agrupamento artificial do ponto de vista físico-químico. O Ah, que eu quero sim, dizer é que entendo. nem todos os medicamentos antibióticos têm uma estrutura semelhante. Eles às vezes são mesmo muito distintos. E, portanto, às vezes é difícil, isto é como digo, agrupamos de uma forma pouco natural do ponto de vista químico e que depois temos uma variabilidade enorme dentro de cada grupo. Se bem que há uns mais problemáticos, este, por exemplo, a carbamazepina em particular é um deles, que as próprias etares têm muita dificuldade em removê-lo e que não funcionou nesta situação. Mas as percentagens, eu estou aqui a olhar para os resultados, os valores mais elevados é para os antihipertensores e depois antibióticos, antidislipidémicos, os tais neurofármacos também com uma percentagem de cerca de 43%. Portanto, eles são mais ou menos idênticas as remoções, ok? Tirando alguns que são realmente muito mais resistentes. Uhum. Onde é que vocês, ou melhor, o que é que acontece às amêijoas que foram utilizadas nestes processos até agora, com este tempo médio de 24 a 48 horas? Elas morrem no fim deste processo e qual é o destino depois dessas amêijoas? Não, elas não morrem, até porque Não nós morrem? fizemos. Hum, Não, porque elas são mesmo isso é resistentes a. surpreendente depois de doses tão grandes de fármacos. Sim, sim. Estamos a falar, aqui estamos a falar, às vezes estes fármacos encontram-se nas microgramas, Ah, sim, pronto, não sim. são quantidades assim tão elevadas. O que não se está ainda, o que não há muita informação ainda na literatura, é o impacto dos contactos mais longos, quando estamos perante estes fármacos. Porque estas baixas concentrações, mas durante muito tempo, pode ter impactos nos ecossistemas e na saúde humana a longo prazo. Mas é isso, ainda não há muita informação nesse sentido. Mas aqui de facto, as ameijas, elas conseguem aguentar as 24, 48 horas após o contacto do fármaco. E o que nós fazemos depois é, voltamos a colocá-las em água limpa,
ok? Ou seja, Uhum. será depurar, ou seja, colocá-las em depuração. Alguns dos fármacos são, podem ser libertados para a água, mas outros fármacos foram mesmo bioprocessados, ou seja, não aparecem depois na água depurada. E estas amêijoas, elas depois de depurar, são colocadas novamente em reutilização. Ou seja, nós verificamos se elas, após o contacto inicial, conseguem voltar a ter a mesma eficiência. E a eficiência de reutilização anda pelos 44, 40% novamente. Elas mantêm, ou seja, nós podemos reutilizá-las durante vários ciclos que elas não perdem a Sim, eficiência. E isso sim, é uma sim. mais-valia Claro, para claro. o nosso trabalho. Sim. Porque senão tinham que estar sempre a renovar o estoque de amêijoas e aí e havia outro problema para resolver, imagino eu. Só para irmos terminando, este projeto está a ser feito no âmbito de um outro projeto, o BioFree, desenvolvimento de estratégias, vou tentar fazer uma tradução direta, desenvolvimento de estratégias de biofiltração para a recuperação ou tratamento de água. Foi um dos vencedores da quarta edição dos prémios Projetos Semente de Investigação Científica Interdisciplinar da Universidade de Coimbra. Este projeto está a ser feito em laboratório, como percebemos ao longo desta conversa. O que é que falta para dar o passo para junto de uma ETAR? Sendo muito honesto, falta o financiamento. Nós concorremos agora Pronto. É a um sempre o novo problema que projeto. vem à tona na investigação, é verdade, é verdade. É normal, porque tem custos, estas coisas têm custos bastante elevados. Por exemplo, os equipamentos para detecção de fármacos são muito caros, a manutenção é Uhum. cara, portanto, são técnicas muito específicas e muito caras. Mas nós estamos na expectativa, submetemos um projeto à Fundação de Ciência e Tecnologia, exatamente para fazer esse salto para uma pequena instalação, uma instalação piloto no Metar, para testar o funcionamento na prática. Já foi importante aquilo que referiu de usarmos um efluente real, Sim. fazer com água só com fármacos adicionados não seria, o resultado não seria fidedigno, não é? Portanto, já Aham, utilizámos percebo. efluente real, foi relevante, cá quem não faça de outra maneira, e neste caso a ideia agora seria fazer um piloto no Metar e fazer o tratamento. Porque Muito bem. não falámos aqui, aproveito se calhar para Diga, diga. acrescentar, porque este tratamento vem também no seguimento de sustentabilidade, não só como o João disse, sustentabilidade de retirar as amêijoas do rio, colocar as amêijoas a remover fármacos com custos energéticos mínimos e ainda com a possibilidade deste modelo de tratamento poder ser exportado, nomeadamente para países em vias de desenvolvimento, onde os custos de tratamento, deste tratamento em especial, são custos relativamente baixos e que seria possível implementar noutros países que não têm capacidade, se calhar, para coisas mais complexas. E em Claro. vez de utilizar como tratamento de polimento, que é como nós estamos aqui a utilizá-lo, que é já depois do tratamento secundário, podem ensaiar um tratamento geral, no fundo, do metar, após a remoção dos sólidos. Uhum. O que é que está no calendário agora para os próximos tempos? Quais são os passos de desenvolvimento deste projeto? Como o André referiu, né, se houver o financiamento, esperamos que venha, o próximo passo será mesmo o desenvolvimento de um piloto a uma escala maior para nos permitir, de certa forma, otimizar também o rácio da ameijoa por litro de água contaminada que pretendemos tratar, porque isso é um parâmetro importante, ou seja, se nós conseguirmos estabelecer um valor ótimo para a quantidade de ameijoa necessária para remover os fármacos, ainda podemos tentar aqui aumentar estas percentagens da remoção e por outro lado, falta aqui arranjarmos uma etar que esteja também disposta a A juntar-se a vocês no receber o projeto? nosso, exatamente, a receber o nosso tratamento para que consigamos de alguma forma validar o nosso protótipo, digamos assim, em ambiente real. Uhum. Apesar- Essa não me parece que seja uma grande dificuldade. O projeto parece-me bem interessante e haverá, com certeza, até por parte das autarquias, interesse económico, científico, não é? Social, de mantermos o ambiente no melhor estado possível. Correndo o risco de abrir aqui uma outra frente de conversa maior, agora estava a pensar, já sou eu a imaginar, até que ponto depois de testado ainda mais este protótipo e esta solução, levá-lo até próximo, por exemplo, de unidades hospitalares, onde haveria um primeiro tratamento das águas residuais de uma grande unidade hospitalar. Não sei se
se fará algum sentido poder um dia pensar nisso, ou se estão a pensar, não sei. Teoricamente, os hospitais já têm um tratamento obrigatório Sim, eu inicial. sei, sim, sim, Teoricamente. sim. Não vou entrar agora aqui em mais pormenores sobre o assunto, mas teoricamente, o que acontece é que, do ponto de vista genérico, os medicamentos consumidos em ambiente hospitalar é cerca de 5 a 10% comparado com os medicamentos consumidos em Ah, ambulatório. claro. Portanto, apesar de poder haver fármacos mais específicos que vêm dali e haver realmente ali uma concentração maior, a água que depois é pré-tratada pelo hospital vai parar à etar municipal. E, portanto, é verdade que deve haver um pré-tratamento. A ideia realmente não é descabida de toda, aliás, parece interessante, mas a ideia é isto poder ficar na municipal, que também Sim, recebe os resíduos do hospitalar. Portanto, claro, claro. Para além de cada um de nós como individualmente e de toda a população. Ainda precisamos de alguma disciplina, pelo menos, para não deitar medicamentos fora, não os deitar para as nossas canalizações. As farmácias estão aí disponíveis para os receber, para além daqueles que nós ingerimos, obviamente, e depois expelimos. mas a questão, o problema principal é mesmo esse, é É que esse, nós exatamente. eu quando digo nós consumimos muitos fármacos, não é estar a fazer a apologia de não consumo de fármacos, não tem a ver com isso, não Claro, é? claro, Nomeadamente há que seguir as guidelines e tomar o que é para tomar, mas a verdade é que a maior parte dos fármacos não são desenhados para se biodegradar. claro, claro. E na prática o que acontece é que nós eliminamos sempre uma percentagem significativa do fármaco na sua forma original. E isso faz com que depois chegue a etar, e, portanto, os principais poluidores, essa é Uhum. uma possibilidade, mas os principais somos mesmos nós e com os fármacos que consumimos. Muito bem. João Gomes, André Pereira, obrigado. Continuação de sucessos, sim, porque até aqui já podem anotar, eu já tenho registado alguns sucessos. Muito obrigado, então, e parabéns pelo Obrigado. Muito projeto. obrigado. Obrigado.